I have received word of a strange invention. What it can do will amaze one. Olá, ouvintes! Você está escutando o Esquina das Ideias, o seu podcast de divulgação científica. Aqui você encontra entrevistas sobre diversos temas da ciência com grandes especialistas. O Esquina das Ideias é um projeto independente e gostaria de agradecer as contribuições recebidas, que foram e são importantes para viabilizar o nosso trabalho. Hoje temos a honra de receber a Luciana Souza Leão. Luciana é bacharel em Economia pela PUC-Rio, mestre em Sociologia e Antropologia pela UFRJ e PhD em Sociologia pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Atualmente é professora assistente no prestigioso Departamento de Sociologia na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. E Luciana é uma socióloga política com concentração em estudos sobre conhecimento, poder e desigualdade. É um prazer receber você aqui, Luciana. Prazer o meu, obrigada pelo convite. Luciana, uma das coisas que chama a nossa atenção na sua trajetória acadêmica é que você começou em economia lá na PUC e fez essa transição para a área de sociologia e antropologia na UFRJ, e depois disso você fez essa transição de estudar sociologia no Brasil para estudar sociologia na Colômbia, lá em Nova York. Como que foi essas transições na sua vida acadêmica? Obrigada por essa pergunta. É sempre bom pensar na nossa trajetória, né? Por que tomamos certas decisões? Bem, entrei na economia na PUC-Rio em 2002. Na época eu também comecei direito na UERJ. Então sempre tive essa questão, será que eu quero uma coisa que envolva mais números? Ou uma coisa que seriam outras habilidades mais qualitativas e tal. E eu fiz economia na PUC, nunca super me identifiquei, mas eu tive uma experiência muito boa de poder fazer aquele study abroad, e eu fui para a Universidade de Berkeley, na Califórnia. Quando eu fui para Berkeley, na Califórnia, eu passei 1 ano lá e eu vi que era possível estudar coisas que no Brasil eram caracterizadas como questões econômicas, tipo pobreza, desigualdade, com viés ou da ciência política, ou da antropologia, ou da ciência social. Então, a minha mudança para a sociologia foi muito, não necessariamente os temas, mas eu queria uma diferente perspectiva do que a economia. E eu me lembro muito de um momento decisivo para mim, foi quando eu peguei esse curso na PUC chamado Desenvolvimento Socioeconômico. E eu falei, nossa, eu vou esperar até o 5º período para fazer aquele curso, porque esse curso parece coisas que eu estou interessada. E aí, quando eu fiz o curso era só modelos formais, modelo de capital humano, sei lá o quê, não tinha uma pessoa no curso, não tinha uma discussão sobre o contexto. E eu falei, não que a economia não tenha sido um bom treinamento para mim, eu acho que eu me beneficiei muito, mas o tipo de dúvida que eu tinha, esse lado mais humano dessas questões, a economia de fato não me respondia. Então eu comecei a ver, meu Deus, como é que eu vou mudar? Vou mudar para ciência política, para antropologia, para sociologia. E eu comecei a fazer cursos como ouvinte no IFIX, ainda como estudando economia. E aí eu decidi na época que a ciência política era muito perto da economia. A antropologia também estava um pouco exótico demais para o meu treinamento. E a sociologia, de fato, era uma coisa que, de fato, conversava com as minhas curiosidades e me abriu um mundo, assim. Eu, de fato, me apaixonei pela sociologia e tive sorte de ter grandes professores. Quando eu fui para o IFIX, Elisa Reis, sendo, claro, a pessoa que mais influenciou minha trajetória, mas também a Graziela Moraes Silva. Enfim, eu sou da geração dos seus professores do IFIX. O Flávio, essas pessoas eram da minha geração e como alunos, e foi muito produtivo para mim ter feito sociologia no IFIX. De fato, eu considero minha casa intelectual o IFIX, não a PUC. Queria só aproveitar para dizer que pessoas tipo o professor Gustavo Gonzaga, Marina Figueira de Mello, o próprio Rogério Werneck foram importantíssimos também na minha formação, porque foram professores na PUC que aceitavam que eu era diferente. Eles não tentavam falar, Luciana, vamos focar aqui na perspectiva econômica. Eles sempre me deixaram explorar, e eu acho que o bom professor faz isso, não dita ao aluno o que ele acredita, mas me deram um espaço, e eu sou muito grata. E no IFIX, como eu tinha feito esse study abroad, o meu sonho sempre foi fazer PhD fora. Como eu fiz economia, eu sabia que era possível, porque na economia tem esse, que nem você falou, e outras pessoas no seu podcast falam muito, tem esse caminho internacional
não, mas claro, mas de fato na sociologia o caminho não era fácil. Era muito obscuro, mas eu sabia que era possível, porque se a economia fazia alguma forma, é possível. Então, algumas coisas foram fundamentais para mim. Primeira experiência em Berkeley, como eu já disse. Segundo, a Elisa Reis fez o PhD dela no MIT, a Graziela Moraes Silva tinha feito em Harvard. Então, eu sabia que existia essa possibilidade. Uma grande diferença entre a economia e a sociologia nesse processo é que na economia o processo é centralizado. E como o Brasil manda muita gente, os professores sabem escrever carta, tem toda uma rede já existente. Para mim, o que foi dito na sociologia foi o seguinte, Luciana, ninguém sabe o que é PUC-Rio Economia, que você fez uma graduação, tem tradição de mandar gente. Ninguém sabe o que é a FRJ. Então, você vai ter que passar um tempinho aí fazendo seu currículo legível para um público que não conhece nada de Brasil, porque o Brasil não tem tradição de mandar aluno da sociologia. Então, para conseguir isso, além de trabalhar, né, com a Elisa, com a Grazi, com pessoas que já têm redes, foi muito importante para mim que eu tive essa experiência de pesquisa com o MIT Poverty Lab, né, o JPAL, que tem o name recognition, como se fala em inglês. Eu acho que isso foi importante. E também a experiência no Banco Mundial, porque são nomes que eles reconheceriam aqui. Mas assim, para entrar no PhD aqui, eu já tinha publicação. Então, do momento que eu decidi que eu ia aplicar para o momento que eu entrei, foi um projeto de 5 anos da minha vida. Então, é um outro timing. Você, de fato, tem que passar um tempo fazendo coisas para o seu currículo que te torne reconhecível por um público americano, norte-americano, que não conhece muito sobre o Brasil. Eu agora estou aqui. Tem muita gente na ciência política, tem gente na antropologia, tem alguns professores na sociologia. Então, a gente está criando essa tradição agora. Eu tenho alunos meus que entraram em Manchester, no Reino Unido. Tem um agora que entrou em Notre Dame, eu tenho uma outra que entrou para Stanford e aqui em Michigan, escolheu Michigan, não por minha causa, mas ela escolheu. Então, acho que essa porta está ficando mais aberta para o aluno brasileiro que está interessado em vir para cá. Uma das questões da aplicação é a informação, né? Tipo, tem muita gente que não sabe nem como começar o processo de application, mas tem interesse. E você falou que nesse seu período você ficou 5 anos desde que você terminou seu mestrado. Desde que eu terminei minha graduação. Pensando já em aplicar, né? E como estruturar seu currículo para isso. E depois desse tempo todo, você foi fazer sociologia em Colômbia, que também é uma referência muito forte em sociologia, desde lá do século passado. Como que foi essa experiência de fazer PhD num grande centro internacional na profissão? Você viu alguma diferença assim, muito significativa? Como que foi essa sua nova experiência aí nos Estados Unidos? Você perguntou, né? Qual a diferença também, se é necessário fazer um PhD fora? Qual a diferença se você fazer um doutorado no Brasil ou você ir para um modelo fora, seja nos Estados Unidos ou na Europa? Então, primeira coisa que é importante deixar claro é que a decisão de fazer um PhD fora, ela não tem que ser só profissional. Eu acho que todo mundo tem que pensar muito na sua vida pessoal. Faz sentido morar fora 6, 7 anos da sua vida, no mínimo, tá? Porque quando você sai do Brasil, você abre a porta para a vida. No meu caso, eu fui, me casei, aí você sabe o que vai acontecer, tem que estar aberto. Então, no meu caso, fazia sentido morar fora. Era um sonho que eu tinha. Eu queria ter essa experiência fora do Brasil. Eu já tinha tido esse ano na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e eu queria outra. Então, isso é a primeira coisa a se considerar. Eu tive sorte que eu fui aceita num PhD na cidade de Nova York. Eu queria, eu fui até aceita em outros lugares, mas assim, oportunidade de morar em Nova York, para mim, assim, com 20 anos, lá nos seus late 20s, 25, 26 e tal, eu falei, é isso agora, vamos lá, entendeu? Eu também queria morar fora. Então, acho que isso é uma coisa importante, porque às vezes as pessoas ficam, tem que fazer doutorado fora, e se não alinha com o seu projeto de vida, não tem que forçar, porque é um processo muito difícil e tem um custo pessoal alto. Mas em termos de diferença, eu acho que a diferença não é tanto a qualidade dos professores ou a qualidade das aulas que você vai ter, a literatura que você vai ter acesso. Eu realmente acho que o Brasil tem pesquisador de ponta da mesma forma que Colômbia tinha. Na verdade, assim, várias aulas são muito parecidas. O que eu senti mais diferença é que fora do Brasil,
nos Estados Unidos especificamente, tem muita verba para pesquisa, então isso muda muito a tua forma de entender o que é possível fazer, sabe? Metodologicamente, você não está tão preocupado, isso vai ser tão caro que eu não consigo implementar esse survey, porque existe muito dinheiro, não só dentro da faculdade, mas você pode aplicar para diferentes lugares e conseguir verba de pesquisa. Isso, de fato, muda muito o tipo de pergunta que você pode fazer, até como um aluno de PhD. E eu acho que uma outra grande diferença para mim é a influência de pares, né? Isso eu senti muito. Aqui tem uma cultura muito grande desses workshops e os seus colegas leem seu trabalho, uma crítica contínua que eu acho produtiva e muito interdisciplinar. No Brasil, lembro que na economia é super insulada de qualquer outra disciplina, mas também até no IFIX, que eu participei, né, do NIED, no Núcleo de Estudos sobre a Desigualdade, e me considero cria do NIED, até meu nome lá, a gente brinca que é o NIED Old School, essa galera fundante das antigas, e a gente tinha muita essa experiência de pesquisa incrível dentro da FRJ, pesquisa qualitativa e sistemática, muita gente fazendo a mesma coisa, mas tinha pouca coisa interdisciplinar. E aqui nos Estados Unidos se apresenta num workshop, vai chegar um economista, uma pessoa de saúde pública, o antropólogo, assistente social e vai te fazer pergunta. Então você aprende a pensar de forma mais aberta, assim. Então acho que essa é a diferença. Mas eu realmente discordo da visão que é uma coisa só de conhecimento, que seria melhor estudar em Colômbia porque na FRJ eu realmente discordo disso. Acho que é uma questão mais de organização de como a pesquisa funciona e ter acesso à verba. O Brasil deu uma enxugada enorme nos últimos anos, né, em verba de pesquisa. Então, você poder estar num lugar que você tem, no mínimo 6 anos garantidos de funding, com dinheiro para aplicar aqui e tal, isso faz diferença também na geração de conhecimento. Então, eu acho que o Brasil, a gente tem que pensar como voltar para esse lugar da faculdade pública, principalmente, mas também privada, como um lugar que gera pesquisa e dá estabilidade para o profissional, para o pesquisador. Sabe, às vezes na FRJ a gente estava assim, tendo que brigar para coisas muito básicas acontecerem. E isso desvia um pouco a atenção da pesquisa. Mas, para mim, essas são as duas principais diferenças. E para o público jovem ouvindo o podcast, não se force a fazer um PhD fora porque você acha que tem que fazer. Eu acho que tem que estar alinhado com uma coisa pessoal. Porque eu vou te contar, chegar nos Estados Unidos sem falar inglês fluente. Porque ninguém fala inglês fluente quando chega. Deve ter 3 pessoas que falam inglês fluente. Eu penava para escrever aqueles memos aqui, né, na sociologia. Você tudo tem que escrever reaction piece. Era uma página. O cara só perguntava assim, te manda uma página antes da aula. Gente, era um parto para escrever aquela página. E eu ficava desesperada. Mas aí você vai, pratica. Uma hora teu inglês está melhor. Mas, o processo é super solitário, tem muita discriminação. Não só porque você é brasileiro e uma visão, infelizmente ainda, que os Estados Unidos é o centro epistemológico do mundo. Então tem aquela coisa de mostrar, meu amor, eu estou no mesmo nível que você, eu só não tive esse treinamento de falar em sala de aula de forma XYZ. Existe uma questão também de gênero, da imagem, por exemplo, da mulher brasileira no exterior. Então, isso tudo é uma coisa que eu fui aprendendo, é um processo difícil, sabe? Eu não sei se eu já resolvi síndrome de impostora, mas melhorei, porque depois de 10 anos aqui, você aprende, né? Por uma forma ou de outra. Mas não que o Brasil tivesse muito avançado na questão de gênero na academia, mas eu acho que no mundo inteiro a gente está tendo conversa sobre isso. Economia da PUC no início dos anos 2000 era um lugar interessante para ser mulher. Acho que todo mundo que concluiu o curso, a gente aprendeu muito. Enfim, então esse é um problema global. Eu não acho que é só dos Estados Unidos ou do Brasil, mas realmente tem que ser uma coisa que está alinhada com o seu projeto de vida. Porque se for, eu vi muita gente na economia, amigo meu, se forçando para fazer o doutorado porque era coisa
natural a se fazer e tendo, assim, problema de saúde mental muito sério, desistindo, não desistindo, falando, cara, eu talvez não queira isso. Então, eu acho que eu tenho que pensar com cuidado se é uma trajetória que vale a pena. É uma trajetória longa, como você falou, né? Você entra no PhD, mas você fica uns 6, 7 anos para terminar seu PhD. Mas passa tão rápido, que você está sempre voltando para o Brasil, faz pesquisa, sabe? Passa muito rápido. Quando você vê, você está no job market, você fala, socorro! Enfim. Você falou agora do job market, é uma coisa que também me curiosidade minha e que a gente ainda não teve nenhum pesquisador que a gente conversou aqui no podcast que trabalhou em sociologia ou antropologia, ciência política, que trabalha numa universidade nos Estados Unidos. Em economia, a gente já teve essa oportunidade, sabe mais ou menos como funciona esse processo de como ser professor dessas instituições, como que é essa vida de docente, né, numa universidade americana. Você está numa faculdade que a gente conhece bem, porque tem alguns pesquisadores muito interessantes em mística, como que é essa pressão também em cima de vocês, se você está começando a sua carreira acadêmica, está nesse processo, né, de... O job market na sociologia realmente é bem diferente da economia, por exemplo. Na economia existe um sistema centralizado que você submete seus materiais, as suas cartas de recomendação só mandam para um lugar, é muito centralizado com o congresso em janeiro, você vai lá, você faz as entrevistas, enfim. Aqui é tão idiosincrático que você tem que mandar um application específico para cada lugar que você manda, completamente, e muito não eficiente, né? Porque quando eu fui para o job market, que foi em 2018, eu não fiz nada no semestre que eu estava no job market, porque eu tinha que ficar produzindo essas cartas, então, carta de cover letter, né, de se apresentar, mas aí depois a sua descrição da sua pesquisa, a descrição das suas aulas, a descrição do como você pensa diversidade na academia. E eu tinha que mudar todas as cartas. Então, uma coisa de fato muito, como eles falam nos Estados Unidos, time consuming e muito cruel. Então, acho que em toda a disciplina nos Estados Unidos, não estudar Estados Unidos é um problema, fecha portas. Mas na sociologia isso é de fato muito, muito verdade, assim, é muito provinciano. Então eu sofri muita barreira, até do meu, sabe, dos meus files, desculpa estar falando em palavras em inglês, mas assim, o meu dossiê, tinha gente que nem lia só porque eu estudo América Latina, entendeu? Então, de fato, você tem que estar traduzindo a sua pesquisa o tempo inteiro para uma relevância para um público americano. Tem muita barreira. Então, eu era uma candidata, por exemplo, que tinha mais publicação do que... Assim, não é que eu sou inteligente, é de fato... Porque fiquei 5 anos para entrar e tal, já cheguei com publicação e tive tempo de ter mais publicação. E mesmo assim foi muito difícil. Eu apliquei para uns 70 lugares, recebi 68 nãos. Mas aí consegui um emprego aqui em Michigan, que meu departamento é ranqueado número 1, então é uma coisa meio louca, que outros departamentos que eu mandei, que são outro ranking, eu não consegui. E uma proposta também na London School of Economics, e fui melhor nesse job market de pós-doc. Aí você tem que vir fazer uma job talk, que é um horror, porque é super agressivo o processo e tal. Mas, no meu caso, acabou que deu certo, e eu consegui um emprego aqui em Michigan. E o tenure track, né, que é esse processo para você ganhar mais estabilidade na carreira, óbvio, como na economia, na ciência política, na antropologia, na história, muito difícil. Mas eu estou num departamento, por exemplo, que apoia muito pesquisadores júniores, tipo eu. Então, no meu caso, eu tenho que ter artigos e o meu livro. Essa é uma grande diferença com a economia, o tal do livro. Você tem que ter o livro. E aí... é uma outra história que eu não sei se vale a pena contar aqui, como é conseguir um contrato de livro, porque, enfim, é também market e lógica de mercado.
Então, assim, para concluir, eu acho que o primeiro passo, se você quiser fazer uma trajetória acadêmica, é ter um PhD numa universidade americana, porque infelizmente também é muito fechado para candidatos até da Europa, muito a falar assim do Brasil, e redes contam, então existe muitas barreiras. Mas a partir do momento que você consegue o emprego, a coisa do tenure track é um pouco mais clara e envolve publicar artigo, mas principalmente um livro. Não me pergunta quando o meu livro vai sair, tá? Vamos combinar isso. Essa parte da entrevista não vai rolar. Mas tá pra sair, tá pra sair. Agora, entrando um pouco nessa parte do seu campo de pesquisa, quando eu fui olhar seu site, seu currículo, você se considera como uma socióloga política. Esse campo já foi uma tradição que eu percebo, né? Que esse campo já teve uma tradição maior, principalmente quando a ciência política brasileira era mais incipiente, né, nas perguntas institucionais. Então, você tem uma tradição lá atrás de sociólogos políticos. Como você se achou nessa área de sociologia política? Você tem a Elisa Reis, que foi sua orientadora, que é uma referência nessa área de sociologia política aqui no Brasil. Como que está funcionando esse campo aí que você atua? Eu, como você falou, eu tive o grande privilégio de ser orientanda da Elisa Reis, de ser afiliada à Unied, e a Elisa e o Centro, né, vai para além da Elisa, que é liderado hoje em dia por ela e pelo Flávio, mas a Graziella Moraes Silva e todos os meus pares, que hoje em dia são professores ou saíram da academia, foram uma grande influência para mim. E a sociologia política, ela é diferente da ciência política, no sentido que a sociologia a gente dá mais peso conceitual e empírico a padrões sociais ou como as características da sociedade influenciam processos políticos. Então, por exemplo, eu estou interessada em políticas públicas. Como a geração de política pública afeta a desigualdade. E uma das formas como o mundo da política e o mundo da sociedade, ou de desigualdades, se ligam é através do Estado. E eu realmente tenho interesse, sempre tive, desde a época da economia, como esse poder do Estado de ser o ator que define políticas públicas influencia como a sociedade é entendida, se entende. Então, eu acho que essa é uma grande diferença, que a gente dá mais peso causal e empírico para essa parte da sociedade. Outra coisa que me atrai na sociologia política, diferente da ciência política, é que a sociologia também tem uma visão mais ampla do que é poder e do que são relações de poderes que nós devemos estudar. Então, quando a ciência política estuda, por exemplo, instituições mais formais, como partidos políticos, Congresso, a definição do orçamento público, todas, assim, os cientistas políticos depois da eleição, né, estão sempre tentando entender o que determina o voto. A sociologia também estuda isso, mas principalmente a gente pode estudar poder, por exemplo, como relações de poder permeiam relações de gênero, relações familiares, relações de um bairro. Então, a gente vê poder operando em diferentes partes da sociedade e não necessariamente só em instituições formais, que acabam sendo canonicamente ligadas à ciência política. No meu caso, quando eu falo que eu estudo desigualdade, quando eu estou interessada em desigualdade através de um viés da sociologia política, eu, quando vejo algum padrão de desigualdade, seja de gênero, raça, classe, renda, me pergunto quais são as discrepâncias de poder que permitem essa desigualdade permanecer assim. Quais grupos se beneficiam desse padrão de desigualdade e quais não se beneficiam. Então, essa é a forma que eu acho que essas relações de poderes existem em diferentes lugares da sociedade, mas principalmente informam muito como a gente entende diferentes padrões de desigualdade no Brasil. E eu acho que na ciência política, embora essas questões também existam, não sejam tão centrais. Mas eu estou sempre em diálogo com a ciência política, leio muito, tanto antropologia política quanto ciência política. Eu gosto muito de etnografia sobre o Estado. Eu mesma não sou etnógrafa, mas aprendo muito lendo sobre isso. Então, por exemplo, agora um exemplo do que está acontecendo no Brasil, que eu acho que tanto a sociologia como a antropologia estão oferecendo respostas melhores do que a ciência política,
tinha muito debate sobre por que, por exemplo, o Bolsonaro está aumentando o Auxílio Brasil, a transferência de renda, não estaria impactando o voto das populações de renda mais baixa. E se você lê etnografia política, ou etnografia sobre o Bolsa Família, etnografia sobre clientelismo político, a gente sabe já há alguns anos que essa relação de que populações de camadas mais economicamente ou financeiramente mais baixas reagem a um uso claro da máquina pública para comprar voto, isso não dá efeitos eleitorais no curto prazo. Então, eu, de fato, acho que essas disciplinas se complementam e eu escolhi a sociologia porque eu acho que é mais aberta e me dá mais flexibilidade para olhar as coisas que eu estou interessada, trazendo diferentes pontos de outras disciplinas, entendeu? O que me chama muita atenção na sociologia é que tem muito mais diálogo do que com as outras. Às vezes eu leio coisa de sociólogo, aí tem coisa de economia no meio, tem coisa de ciência política no meio, tem coisa de antropologia no meio. Acho que é a área que, ao meu ver, é mais interdisciplinar, assim, dentro dessas ciências sociais, considerando a economia como uma ciência social também. Isso é a força e a fraqueza da sociologia. Porque se você pergunta para um economista o que deve ser feito para reduzir desigualdade no Brasil, ele vai te responder. O economista pode não concordar, mas ele tem uma visão clara. O sociólogo vai te responder, bem, depende. O que você quer dizer com desigualdade? Entendeu? Então, eu acho que, em termos de influência no debate político, acaba que, porque a disciplina é tão aberta, acaba sendo uma fraqueza para influenciar o debate. Agora, uma das coisas também que chama a atenção para a gente é que a gente vai conversar um pouco mais na parte de pesquisa sobre o trabalho que você tem sobre esses experimentos, que você tem trabalhado com experimentos ao longo da sua trajetória, né? Como que é essa relação de experimentos e o campo de sociologia? A gente vê que em economia esse processo se solidificou até com o prêmio Nobel, né, que é do Flober, Negiri e Kramer ganharam. Como tem esse processo de experimentos em sociologia e quais são as críticas, né, que fazem todo esse arsenal metodológico que vocês também têm à disposição para estudar esses fenômenos sociais? Como você disse, na verdade, a minha experiência eu vou usar o nome em inglês, se você me permitir, o RCTs, começou lá em 2007, quando eu fui trabalhar para a Esther Duflo e companhia, fazendo experimentos de microcrédito no Peru. E aquela experiência de implementação de um RCT, para mim, foi muito fundante da minha trajetória de vida, porque eu vi que muito essa noção de rigor metodológico que o RCT traz, como esse padrão ouro, não se reflete necessariamente como um RCT é implementado na ponta. Depois, no Banco Mundial, eu fui contratada para trabalhar no Banco Mundial para implementar o que na época era o maior experimento já realizado pelo banco, que foi uma avaliação de um programa de educação financeira no Brasil, com ensino médio. E a razão que eu fui contratada, eles falaram que entrevistaram um monte de economista. Eles me foram entrevistar e eles falaram, o que você acha de RCT? Eu falei assim, isso não dá certo. Aí eles falaram, tem que contratá-la, porque ela vai fazer isso dar certo, ela sabe os problemas. Então, eu sempre no próprio Banco Mundial era essa briga contínua, que foi muito produtiva para o meu projeto. O meu paper é publicado no American Economic Journal. Não é que a gente não tenha feito uma pesquisa econômica, fizemos, mas eu, como já tinha uma visão que essa coisa de padrão ouro é muito contingente, né? Eu consegui fazer coisas que eu achava importante para um experimento, como, por exemplo, fazer pesquisa que leve os resultados para quem participou. O nosso projeto era sobre educação, então envolver os professores, fazer formas de avaliação que sejam participativas, que tenham accountability para quem está sendo de fato avaliado, né? Então acho que foi uma experiência produtiva para mim. E porque eu tenho tanta experiência com a RCT, eu fiquei de fato um pouco curiosa como os RCTs viraram esse padrão ouro. Porque em 2007, quando eu comecei a trabalhar com isso, não tinha esse oba-oba com RCT, entendeu? A gente estava falando de econometria estrutural, eram outras coisas que estava se pensando em 2007.
E o próprio JPAL, o MIT Poverty Lab, o IPA, estavam começando. E, de fato, ali, eu acho que tinham pouquíssimos experimentos que estavam sendo feitos por esse grupo de economistas. E, do nada, o que aconteceu que agora esse negócio é o ó do Borogodó. Então, quando eu fui para a sociologia, de fato, quis entender o que está por trás dessa ascensão do método. Quais são os processos políticos, organizacionais, financeiros que permitem a gente entender esse método como padrão ouro e não sair da premissa que é o padrão ouro, entendeu? Eu me interessei mais por essa construção social, dessa ideia de padrão ouro, não só do RCT, mas como também de outros métodos em diferentes momentos históricos que já foram considerados padrão ouro. Então, quando a sociologia faz experimento, tem muita coisa de experimento comportamental, aquele de computador, lab, tem menos coisa mais RCT. O que tem é muito na área de educação, em parceria com economistas ou pessoal de política pública e tal. Vamos falar agora, então, tem que fazer uma mudancinha aqui, até para a gente já embarcar um pouco o que você falou agora, essa sua vontade de entender como foi essa construção desse padrão ouro. Você fez esse artigo The Rise of Randomized Controlled Trial and International Development in Historical Perspective, que é um artigo que você publicou recentemente, que fala um pouco dessa história, né, de como essas ondas de pesquisas, de experimento foram formadas e por quê, em que momento, né? Como que a gente consegue entender do nada, em 20 anos isso se tornou padrão ouro, gerou prêmios Nobel, né? E como está funcionando essas questões? Esse paper é um paper que eu tenho muito carinho, porque eu acho que ele tem um desenho de pesquisa eu gosto muito, acho muito elegante. É um paper clássico de sociologia do conhecimento, sociologia da ciência, e muito da premissa do paper em vez de perguntar o que causou esse sucesso do RCTs, desses experimentos, o que a gente faz é reverter a pergunta e olhar para outras tentativas de implementar experimentos em desenvolvimento econômico que foi feita na década de 60 e 70, olhar para esses experimentos e perguntar por que esses experimentos na década de 60 e 70 não tiveram sucesso nenhum, para entender o que causa o sucesso agora. E, a nível mais conceitual, a pergunta é o seguinte: como o campo da política pública tem incentivos muito diferentes do campo da ciência, em quais momentos essas duas coisas caminham juntas, que é o que acontece com RCTs e a Esther Duflo e toda essa onda na economia do desenvolvimento, porque no lado da ciência, a gente sabe que um estudo vai ter sempre premissas, hipóteses, não uma verdade absoluta. Esse estudo pode ser melhorado no futuro, é um diálogo, os incentivos são diferentes da política pública, que exige você falar isso é certo ou errado. A política pública tem efeitos distributivos. Então, é um pouco isso. Como é que esses dois campos se unem nesse movimento dos randomistas e tal? E muito da nossa resposta, em vez de olhar somente para os RCTs, é olhar o que mudou em volta. E muito que mudou em volta é que essa área de desenvolvimento internacional, né, Foreign Aid, mudou completamente. Então, quando na década de 60 e 70, por exemplo, era muita coisa bilateral, era os Estados Unidos dando dinheiro para um país pobre, hoje em dia você tem fundações privadas que não vão ter o mesmo problema de accountability político do que um governo. Porque se o Bill Gates chega lá num país e fala assim, vou te dar $30 mil para fazer uma coisa, isso gera efeitos políticos muito diferentes do que o governo americano fazer isso, que pode ser acusado de entrar numa discussão política muito maior. Então, aquele paper meio que compara as características dos RCTs para ver como eles mudaram. E uma coisa que a gente achou, de fato, lendo mais de 150 experimentos, lendo a metodologia, fazendo trabalho de arquivo e também, enfim, um trabalho árduo de conseguir os dados sobre isso, foi que uma grande mudança que teve é que os RCTs hoje em dia eles são de curto prazo, eles fazem perguntas comportamentais
e eles são relativamente menores do que os da década de 60 e 70. Então, quando na década de 60 e 70 tentava-se fazer um experimento no país inteiro da Nicarágua para ver o efeito de uma política, hoje em dia você vai para uma vilazinha num estado na Índia com 10 mil pessoas e você pode fazer uma coisa de grupo de controle e tratamento, é mais curto. As perguntas são diferentes, então o que a gente sugere é que não tem nada no método experimental que o torne por si só o padrão ouro. O que torna um método padrão ouro é a organização da ciência em volta, a organização do desenvolvimento internacional, são quais tipos de perguntas estão sendo feitas e tal, e vai mudar. Dito isso, o RCT não vai ser para sempre o padrão ouro. Então, por isso que a gente sabe que essas coisas também evoluem, porque a política em volta também muda, o mundo continua evoluindo. Então, foi isso. E as pessoas, a gente me perguntam, você é crítica do RCT? Eu não sou crítica necessariamente do RCT, eu sou crítica do monopólio de um método para responder qualquer pergunta, entendeu? Porque eu acho que essas coisas sempre... O RCT pode responder um tipo de pergunta, mas a gente tem que sempre complementar com diferentes métodos, porque os problemas sociais do mundo são complexos. Então, respostas têm que permitir essa complexidade. Então, é mais por aí. E dentro do RCT, como você falou, os experimentos são menores. E só dos experimentos ser menor também tem muita crítica, que são aquela parte de validade externa. Quanto que esses resultados numa vila da Índia podem ser usados para se pensar políticas na vila do lado, por exemplo, que pode ter uma estrutura social diferente, distribuição de poder diferente, e aí a gente pode mobilizar outras questões, né, para a gente perguntar essas coisas. E também entrando agora no seu segundo trabalho, que é o que você publicou agora no American Journal of Sociology, que é um dos jornais muito influentes em sociologia, que é o Optics of the State, The Politics of Making Poverty Visible in Brazil e México, que você faz uma extensa pesquisa, surpreendente até, que estuda essas questões de transferências condicionais de renda no Brasil e no México e como esses programas se relacionam com esse modelo de Estado e a burocracia do Estado. Como que foi esse trabalho? Como que vocês têm encontrado nesse trabalho? E conta um pouquinho pra gente, porque quando eu li um pouquinho eu fiquei muito interessado também. Esse meu artigo, né, que é a base do meu livro que eu estou escrevendo, é o principal trabalho da minha tese de doutorado. E na minha tese de doutorado, eu uso meio que o caso do Brasil e do México para fazer um experimento, mas na sociologia comparativa histórica. Porque o interessante de comparar Brasil e México e como eles implementaram transferência de renda é que você tem dois países relativamente similares socioeconomicamente, mas com histórias políticas muito diferentes, implementando projetos de combate à pobreza no mesmo momento histórico, mas de forma muito distinta. Então, muito se fala de Progresso e Bolsa Família como os percursores dessa onda de transferência de renda no sul global, mas é muito interessante que esses programas têm muito pouco em comum. Então, a minha pergunta é um pouco essa, assim, por que dois países similares implementaram programas tão distintos e quais as consequências disso? Então, a primeira parte para responder essa pergunta é entender quais as diferenças de desenho desses programas. Então, o México é um país que usa, por exemplo, medidas de medição da pobreza muito mais complexas do que o Brasil. Então, eles usam 30 variáveis para decidir qual família é pobre e qual não é, enquanto no Brasil é só renda per capita. E também o desenho institucional é muito diferente. No Brasil, o município tem um papel fundamental na implementação do Bolsa Família, enquanto no México é tudo centralizado no governo federal. Os grupos de experts envolvidos é muito diferente. No México são grupos muito mais de economistas treinados fora do México. No Brasil tinham muitos economistas também, mas a questão da implementação do Bolsa é muito guiada por pessoas, os gestores federais, que têm um treinamento em federalismo brasileiro, então uma galera diferente. No México também tinham muitos demógrafos envolvidos, se fala menos, mas tinham. Então, são programas que têm desenhos e economia política muito diferentes. Aí eu pergunto por quê? O que explica essa diferença?
E embora, como a sociologia, toda a diferença vai ser multicausal para mim, eu não quero falar aqui, mas um fator que eu trago para discussão e que eu acho muito importante é que qualquer lugar do mundo, qualquer governo que tenta distribuir renda ou transferir renda para famílias pobres, tem um problema político na mão. Qualquer lugar do mundo que você tenta fazer isso, que eu considero uma política progressista, inclusiva, você vai ter que responder aos seguintes problemas de legitimidade dessa política. Primeiro, um medo de uso político da transferência de renda. Então, a pergunta é: isso é uma nova forma de clientelismo político? Os dois países tiveram que resolver isso, e aqui nos Estados Unidos, todo lugar do mundo tem esse medo do uso eleitoral da transferência de renda. 2, existe o problema, vamos incentivar que as pessoas parem de trabalhar, tenham mais filhos. Esses beneficiários vão começar a beber. Existe uma fantasia sobre o que acontece se você der dinheiro para o pobre e não, por exemplo, comida. Na literatura americana, isso se chama qual é o pobre merecedor e qual o pobre não merecedor, deserving poor. Então, os dois países tinham esses mesmos problemas. Como é que a gente legitima esses programas? E, por causa dessas diferenças que eu falei aqui inicialmente, né, de economia política, eles resolveram esse problema de legitimidade de forma muito distinta. Então, o que o México faz é, de fato, o que eles falam muito disso, de ter um método, a prova de bala, tá? Que é o tal do RCT mexicano, que ficou famoso. Então, tudo no México é muito assim, vamos blindar esse programa da politicagem. Então, vamos à técnica. Então, uma coisa de fato, ter lá um modelo, assim, uma equação que nem o burocrata poderia influenciar. É uma coisa assim, deixa os números falarem por si só. No Brasil, esse tipo de legitimidade via números, via tecnocracia, não tinha como funcionar e nem era um objetivo no momento político que o Bolsa Família foi adotado. O Bolsa é adotado no momento que um líder de esquerda entra pela primeira vez no poder, desde o fim da ditadura. Então, o objetivo político era expandir o Bolsa rápido. Não era... Porque é um programa que tem uma trajetória política, direita-esquerda. Não é óbvio quem é o pai do Bolsa, mas era óbvio que naquele momento político, o objetivo político era expandir o Bolsa rápido. Então, o Bolsa tem um outro desafio de legitimidade, que é o seguinte: esse programa é popular no sentido de alcançar muita gente, ou ele é populista no sentido de comprar voto? Então, o burocrata no Brasil tem um outro problema de legitimidade para mostrar que as decisões deles são politicamente neutras e, de fato, é o desenho que eles achavam melhor para combater a pobreza. Então, meu livro e esse artigo tentam um pouco qualificar as decisões técnicas que foram tomadas, não como diferenças e não preferência intelectual, mas como diferença de problema político. Como você legitima o mesmo programa de formas diferentes. E a gente está vendo isso acontecer todo dia. O problema agora, quem seja que vá vencer a eleição, vai ter o mesmo problema, que houve um claro uso político do Auxílio Brasil, da transferência de renda no Brasil. Como é que a gente legitima isso de novo, enquanto um direito de cidadão brasileiro? E isso é uma da discussão que eu estou interessada em ter, em trazer para o debate, e vamos ver o que acontece. E agora, entrando em outro campo que você gosta de estudar, que é a parte de raça, você tem um artigo com coautoria, o Civil Rights View of Black Brazilians in Rio de Janeiro, que você tenta analisar como que é a percepção do negro sobre o branco e como isso pode variar com classe social, que essa pessoa está, etc. Como que foi o desenvolvimento dessa pesquisa aqui no Rio? O que vocês encontraram de marcante assim, nos seus resultados? Essa realmente é uma parte diferente da minha pesquisa, mas ainda tem essa mesma característica da minha pesquisa, que é uma pesquisa comparativa e tentando explicar diferenças de forma sistemática. Então, esse paper é parte de uma pesquisa maior, de um projeto enorme comparativo entre Brasil, Estados Unidos e Israel, em que foram feitas 360 entrevistas. Fazer só uma perguntinha assim, ele tem alguma relação? Porque eu já vi uns trabalhos da Grazi
que foram por esse caminho, né, de fazer comparação de como existia essa percepção dos brancos, no caso. Não, é só entrevistado pretos e pardos. Sim, acho que era na África do Sul, no Brasil, que eu tinha visto. Então, a Grazi é a que liderou esse projeto no Brasil. Outra grande influência na minha formação e no meu entendimento, não só de sociologia, como de mundo. Sou muito grata a ela e a Elisa. E é exatamente esse projeto. A Grazi escreveu a tese dela de doutorado Brasil e África do Sul. Esse projeto em si é Brasil, Estados Unidos e Israel e tinha como interesse entender perguntas sobre como diferentes grupos raciais reagiam a processos discriminatórios em diferentes contextos nacionais. E foi lançado um livro sobre isso chamado Getting Respect. E eu fiz parte dessa pesquisa, fiz entrevista, codifiquei as entrevistas. Assim, acho que se o público do seu podcast é um pouco economista, talvez não saiba como uma pesquisa qualitativa pode ser tão sistemática. Então, por exemplo, no Brasil foram feitas 120 entrevistas com pessoas classificadas pela IBGE como pretas ou pardas. Metade era categorizada como classe média, metade como classe trabalhadora, dividindo via renda. Essas entrevistas, que duravam entre 2 e 10 horas, foram codificadas em paralelo por 2 pesquisadores. Depois os pesquisadores se uniam e codificavam de novo, se tivesse alguma discrepância, e depois o grupo inteiro olhava cada entrevista. Então, esse é um esforço humano e de coordenação gigante, e o mérito é todo da Graziella, que conseguiu coordenar isso. Só que com esse tamanho, né, de informação, isso tudo, muitas coisas não puderam sair no livro. Então, esse paper que você está falando, eu escrevi com a Grazi, essa questão da branquitude e como os nossos entrevistados, né, entendiam a branquitude, não tinha aparecido no livro, então a gente escreveu esse artigo, que o nosso objetivo era um pouco ter esse debate com a literatura sobre branquitude no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, que para as pessoas brancas essa questão de raça não é muito visível. Se fala muito, raça não existe, eu não experimento raça na minha vida, essas divisões que vocês estão falando, mas um objetivo do artigo era falar, embora a branquitude seja invisível para quem se beneficia do privilégio da branquitude, a branquitude é muito visível para quem não é considerado branco no Brasil, mas é visível de formas diferentes, dependendo da classe social, dependendo de uma série de experiências que a pessoa teve. Então, era um pouco isso, o objetivo do artigo. Acho que é um artigo que ficou bonitinho, né? Claro, o argumento. E dialoga com outras pesquisas que eu faço com a Grazi, que é um pouco desmistificar essa noção de que o Brasil seria uma democracia racial. Os números mostram que o Brasil não é. Sociólogo fazendo pesquisa, economista, todo mundo pode olhar e você vê que sistematicamente grupos classificados como brancos têm renda socioeconômica mais elevada do que grupos pretos e pardos no IBGE, e você pode controlar para o que você quiser, vai ter lá um resíduo que não é explicável, mas trazer também a voz das pessoas entrevistadas, como elas explicam e entendem essas discrepâncias. E para mim, nessa pesquisa, o que eu acho muito interessante são as entrevistas com negros de classe alta, porque são pessoas que, teoricamente, cruzaram a barreira socioeconômica, né? Cruzaram esse mito que no Brasil a pobreza não tem cor, e, de fato, experimentam raça, em geral, como a única pessoa negra em ambientes brancos. Então, a gente aprendi muito até sobre o meu privilégio enquanto pessoa branca no Brasil. Eu acho que são papers que tentam também colaborar um pouco no debate no Brasil sobre essas questões. Vocês separaram por renda, vocês encontraram alguma diferença clara de como é essa percepção de branquitude entre a classe trabalhadora e classe média? Que mesmo essas pessoas que ascenderam e que passaram por todas essas dificuldades que tem na vida, porque tem muita gente que fala que o problema era de classe, né? Que tinha um artigo no início dos anos 2000 que falava que o problema do Brasil era o problema de classe. Então, o que a gente encontra, e até em outro paper que a gente publicou junto sobre pardos, esse em português, que existe variância entre pretos e pardos em como se entende e explica isso, mas, na verdade, o que a gente achou
de forma muito consistente que essa ascendência social, de fato, torna mais clara o papel da raça como importante na vida das pessoas. Então, entre entrevistadores de classes mais trabalhadoras, às vezes não é claro se eu estou sendo discriminada porque eu sou pobre ou porque eu sou negro. E essa saliência da raça em como explicar experiências discriminatórias é muito clara para a pessoa que está navegando em espaços de elites e tem uma expectativa que espaços de elites são espaços brancos. Então, é um médico que é negro e é confundido com outras profissões, como técnico de enfermagem ou alguma coisa. E é interessante isso, porque você também vê isso nos dados. Essa expectativa de que a elite é branca no Brasil é muito problemática para a mobilidade social de diferentes grupos raciais, porque, de fato, tem diferença salarial mesmo, de ascendência até dentro do local de trabalho, quem vai se tornar gerente e quem não vai. Então, eu acho que muita coisa ainda tem que ser feita. Eu acho que o movimento negro no Brasil está num momento que está trazendo muita pauta interessante e a gente ainda tem muito que aprender. Eu tive um prazer de conversar com você hoje, Luciana. A gente deixa um espaço final para, caso você queira mandar uma mensagem para o público ouvinte ou falar um pouco assim, de como que me acha na rede social, ou é um espaço livre para você falar. Tá bom, obrigada, Marcos, primeiro pelo convite e segundo, eu tenho um site que se você botar o Google meu nome, Luciana de Souza Leão, Universidade de Michigan, você acha o meu nome. Eu queria falar que eu estou muito aberta para conversar com diferentes pessoas. Eu acho que eu me beneficiei de muita mulher porreta antes de mim, que abriu porta para mim. Eu gostaria de poder, estando nos Estados Unidos, o que eu puder fazer para abrir porta para pesquisadores brasileiros aqui, que contem comigo, que eu espero que eu não caia na falácia de virar essas pessoas que não têm mais contato com o Brasil. Eu sou uma brasileira aqui na Academia Americana, mas o meu coração está no Brasil. Então, me usem como recurso e é isso. Bola para frente, que temos muito trabalho a fazer. O Esquina das Ideias está disponível em diversas plataformas de áudio e no YouTube. Para não perder novos episódios, se inscrevam nos nossos canais e nos acompanhe pelo nosso Twitter, @edipodcasts, com S no final. Lá você encontrará nossas novidades e também os conteúdos interessantes relacionados às ciências humanas e, somente, economia, que compartilhamos com os nossos seguidores.